E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu irei falar de Bugônia. O filme parte de uma premissa que, à primeira vista, parece bem radical. Dois primos sequestram uma CEO de uma empresa farmacêutica, pois eles temem que ela seja uma alienígena enviada para destruir a Terra. O que o filme não te conta é que, na verdade, essa premissa parte de uma releitura de um clássico cult sul-coreano chamado Save the Green Planet, que também tem base nesses delírios conspiratórios, no humor e na violência, e tem um senso muito mais forte das conspirações e das questões dos personagens do que da personalidade deles em si. Ao que parece, ao assumir essa abordagem, o diretor Yorgos Lanthimos parece muito mais interessado em traduzir de uma forma muito mais clean e reta, por assim dizer, essa história e adaptá-la ao seu modelo de direção e à sua estética. O roteiro de Will Tracy tenta reorganizar a trama para adaptá-la corretamente desse material original, só que parece que com o decorrer da história, ela acaba se fechando dentro dos seus próprios argumentos e na própria gramática autoral ali do diretor, do que propriamente numa adaptação coerente da história. Ela acaba se fechando naqueles enquadramentos bem estabelecidos, numa dinâmica de personagens que parece não muito bem planejada e um distanciamento emocional quase programático. A estranheza, ela não surge da consequência das atitudes dos personagens e das suas interações, mas como um objetivo em si da trama. O problema central de Bugônia não está em ridicularizar as teorias da conspiração e os seus sistemas de crença, mas sim em não entender o sujeito por trás dessas teorias da conspiração e não conseguir traduzir de uma maneira eficiente para a tela esse tipo de pessoa específico que surgiu com o avanço da internet e com os absurdos da nossa realidade. O filme reconhece esses homens como pessoas fragilizadas, em isolamento, com uma fraqueza emocional, sem um apoio emocional minimamente bem estabelecido, seja pela família, seja pelo Estado, que não fornece, pessoas capacitadas para atender essa parcela da população. O filme reconhece esses homens como indivíduos com uma fraqueza emocional, sem um amparo necessário, isolamento e uma necessidade de pertencimento muito grande. Mas ela trata tudo isso como uma superficialidade que acaba por enfraquecer o argumento. O que vemos são pessoas reduzidas a signos de loucura, de conspiracionismo, mas não como engrenagens de um sistema maior. Eles são só totens para que o diretor mexa com eles dentro da trama e que sirva para a ironia ali que ele está se propondo, entende? São meras ferramentas baratas para o roteiro. Jesse Plemons interpreta de uma maneira muito física, muito entregue mesmo, uma performance muito grandiosa ali dentro do filme, que preenche um espaço bem grande e que, inclusive, na parte dos flashbacks, que mostra ali o passado do protagonista, que muda até a estética, pois fica preto e branco e tal. É muito belo de ver ali aquele personagem em cena e muito graças a ele. Só que esse personagem, ele é tratado pelo roteiro como uma função muito designada, muito simples, que é representar o delírio ali do personagem, mas não vivê-lo propriamente dito. Falta ao filme levar o personagem a sério dentro da própria proposta que nos foi apresentada. O que termina por nos mostrar uma caricatura muito bem feita, mas sem uma profundidade que mostre um reconhecimento profundo. O que nos resta é uma caricatura muito bem feita e representada, mas superficial, que não nos mostra um desconforto real, apenas algo muito bem interpretado. Essa fragilidade fica muito mais visível enquanto o filme avança. Lanthimos continua nos apresentando esses personagens da forma com que já conhecemos, aquela contentação emocional extrema, as dinâmicas absurdas, o humor seco, a montagem rápida, só que nada disso nos permite aprofundarmos naquilo que ele está se propondo ali como crítica social. Porém, essa abordagem acaba soando muito menos provocativa e muito mais automática. Bugônia
acaba por não apresentar novas fricções, novas questões, apenas reorganizar gestos já conhecidos. O que antes tinha um caráter experimental e autoral, agora parece protocolar. E isso é um sintoma de um diretor muito ensimesmado e muito confortável dentro da própria estética que já estabeleceu, como nós conhecemos como estética Tim Burton, estética Guilherme Del Toro. As pessoas acabam ficando presas dentro daquilo que elas próprias construíram porque só ficam olhando para o próprio umbigo. E ele tendo como material base um filme sul-coreano, ou seja, tendo uma fonte original, você fica ainda muito mais visível como tudo isso é só uma grande reverberação do ego daquela persona. A própria dinâmica de cativeiro, que poderia servir como um aprofundamento ali psicológico, que causasse um suspense muito maior, acaba virando uma dinâmica que fica rodando em círculos, tanto quanto a dinâmica ali dos personagens, fisicamente falando. A tensão acaba se diluindo em gestos, assim, reiterados, que acaba circulando em espiral, e a tensão, o absurdo, acaba soando muito mais polido do que no original. Muito mais calculado e bem pensado para gerar choque e não pensamento e reflexão em quem está assistindo. O desfecho acaba concluindo com chave de ouro essa fragilidade. É uma escolha que faz sentido dentro do que a obra se propõe, mas ela é inquietante. Ela é coerente dentro da lógica do filme, mas extremamente questionável nos efeitos que causa após acabar. Não se trata de incompreensão do caminho adotado, mas de uma discordância em relação ao que ele produz. O final revela uma falha estrutural. A não entender o fato dos estereótipos que mobiliza, o filme termina em reafirmá-los. Em vez de tensionar as imagens que construiu, ele as congela em um gesto que parece mais preocupado em causar impacto do que em sustentar uma reflexão consistente. Ao terminar, a Bugônia aparece como um projeto fechado em si mesmo. Propõe lançar um olhar sobre a nossa sociedade contemporânea, mas não parece enxergar ela com a atenção necessária. O material original fornecia aos montes desconforto e inquietação, enquanto que Bugônia, de uma forma muito mais polida e coesa, nos apresenta uma ironia muito mais calculada, muito mais pensada, muito mais hollywoodiana, que, paradoxalmente, muito mais inofensiva. O final é um filme tecnicamente preciso, mas muito mais tímido, tematicamente falando. Mais interessado em preservar uma assinatura do que questionar e confrontar aquilo que decidiu expressar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair uma crítica nova, deixe seu comentário aqui embaixo, o like e compartilhe com seus amigos. Até uma próxima vídeo.